Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Felipe de Deus e esse é mais um vídeo do canal Vamos Falar de História. O vídeo de hoje é extremamente importante e eu sugiro que você assista até o minuto final. Sugiro também que você compartilhe esse vídeo o máximo possível com seus amigos, familiares, conhecidos, pois esse vídeo é extremamente esclarecedor. Desde o período do impeachment de Dilma Rousseff, a questão do regime militar voltou a ser discutida. Essa discussão se intensificou após Jair Messias Bolsonaro, militar e capitão da reserva do Exército Brasileiro, se tornar o favorito a assumir o cargo de novo presidente da República do Brasil. Inclusive, esse vídeo aqui em cima explica por que irei votar no Bolsonaro nessas eleições de 2018. Você aprendeu na sala de aula apenas um lado da história do regime militar. Logo, quando falamos sobre esse período da história brasileira, vem na cabeça a questão da tortura, perseguição e censura. Parece até que foram 20 anos em que o Brasil esteve dentro de um caos gigantesco, mas a história foi bem diferente. O contexto histórico é bem mais amplo. Se você quer ter um bom senso crítico, eu sugiro sempre você buscar estudar os dois lados da história. Nenhum regime ditatorial é bem-vindo, seja da esquerda ou da direita. O regime militar teve sim seus erros e seus pontos negativos, isso é um fato. Outro fato é que os mais de 18 grupos de guerrilheiros comunistas não lutavam pela democracia no Brasil, mas sim pela instauração de uma ditadura comunista, mais conhecida como ditadura do proletariado. Outro fato é que nos 20 anos de governo, os militares proporcionaram um desenvolvimento gigantesco que fez o Brasil saltar da 46ª para a 8ª maior potência do planeta. Esses fatos o seu professor de história lhe contou? Na década de 60, o mundo vivenciava o contexto da Guerra Fria, onde os Estados Unidos e a União Soviética ditavam o governo de muitos países. Mas enquanto os Estados Unidos, com seu capitalismo, se desenvolvia absurdamente, os regimes comunistas eram vistos como desgraça. O regime comunista de Joseph Stalin, onde milhões morreram e a oposição era perseguida e morta, era um exemplo a não ser seguido. O regime comunista de Mao Tse-tung foi desastroso, resultando na maior crise de fome da história, onde milhões de chineses morreram literalmente de fome. A ideia de um governo comunista não era bem-vinda, principalmente no continente americano. Mas nem todos tiveram a mesma sorte, como Cuba, por exemplo. Momentos antes dos militares assumirem o poder, o Brasil vivenciava uma forte crise econômica e social. Escândalos de corrupção envolvendo João Goulart, que era adepto das ideias comunistas e queria ser o ponto de partida para a instauração de um regime comunista, desagradaram o povo brasileiro. João Goulart fraudava licitações para beneficiar empreiteiras e recebia doações via Caixa 2. Foi o povo brasileiro, juntamente com boa parte da mídia nacional, incluindo a própria Globo, que apoiou as Forças Armadas do Brasil. A intervenção militar era vista como a única solução para os problemas econômicos, políticos e sociais. Tanto que o Exército Brasileiro não teve praticamente resistência na tomada de poder, na hora que foi assumir o poder do Brasil. A partir de então, deu início ao regime militar brasileiro, que iria durar até 1985. Durante os 20 anos de governo militar, o Brasil teve uma explosão no desenvolvimento, alcançando um crescimento de mais de 10% ao ano. Os direitos trabalhistas foram ampliados pelos militares com a criação do 13º salário, FGTS, PIS e PASEP. Os militares criaram um Banco Nacional da Habitação que disponibilizou mais de 4 milhões de casas populares. Os militares criaram diversas universidades, inclusive o FIES nasceu do Programa de Crédito Educativo criado pelos militares na década de 70. Os militares desenvolveram fortemente a infraestrutura do Brasil, levando, por exemplo, energia para quase todo o território nacional. Foi durante o regime militar que o Brasil vivenciou um dos maiores desenvolvimentos industriais de sua história.
fora a questão da segurança pública, onde o índice de violência, homicídio, assaltos era extremamente baixo. Até aqui ficou bem claro para todos vocês que os 20 anos de regime militar não foram marcados apenas por pontos negativos, como muitos professores de história narram dentro das salas de aula. Inclusive, muita coisa benéfica que hoje temos acesso é fruto do governo militar. Entretanto, toda forma de governo tem seus altos e baixos, não foi diferente naquele período. Tortura e censura, sem dúvida, não é bem-vinda. Só que os guerrilheiros comunistas aqui no Brasil, que tinham como inspiração Che Guevara, Fidel Castro, Joseph Stalin, não eram e nunca foram heróis da democracia. Os guerrilheiros no Brasil jamais lutaram pela democracia, mas sim pela instauração de um regime ditatorial comunista inspirado no regime de Che Guevara e Fidel Castro lá em Cuba. Só que muita gente se esquece que o regime de Fidel Castro e Che Guevara também perseguia, torturava e matava quem se opusesse ao regime comunista. Enquanto os mais de 80 milhões de brasileiros trabalhavam honestamente em plena segunda-feira, os grupos guerrilheiros aqui no Brasil cometiam assaltos, sequestros, assassinatos e atentados. Os grupos guerrilheiros no Brasil que eram altamente perseguidos pelo regime militar. Os guerrilheiros, como por exemplo Dilma Rousseff, queriam implementar no Brasil o sistema de partido único, como ocorre em Cuba e na China. Isso não é e nunca foi democracia. A Ação Popular declarava descaradamente que a democracia nunca foi o objetivo, mas sim trocar a ditadura burguesa pela ditadura do proletariado. Os comunistas aqui no Brasil, os guerrilheiros, queriam tomar o poder para eles escolherem quem seria perseguido, quem seria torturado, quem seria morto, como Che Guevara, por exemplo, fazia em Cuba. Eduardo Jorge, candidato à presidência da República em 2014 e que também lutou pelos guerrilheiros comunistas no Brasil durante o regime militar, declarou em uma entrevista ao MBL que a ideia da democracia, a forma de governo democrático, nunca foi o objetivo dos guerrilheiros, e sim uma ditadura do proletariado. Nós éramos contra a ditadura militar, mas éramos a favor da ditadura do proletariado. Sabia que se você adquirir algum dos nossos produtos, como essa camisa homenageando os nossos bravos soldados da Força Expedicionária Brasileira, você vai estar ajudando diretamente o nosso canal a continuar trazendo conteúdo de qualidade para o YouTube? Visite nossa loja oficial e conheça nossos produtos voltados inteiramente para a história. Link na descrição.